Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estou gravando esse vídeo aqui para informar sobre a continuidade do nosso trabalho de leitura e estudo das Sagradas Escrituras, ok? Já vínhamos desenvolvendo esse trabalho ao longo de todo o livro de Juízes e também o livro de Josué. Estávamos optando por dar início a partir dos livros históricos, porque já vínhamos desenvolvendo um trabalho de estudo das Sagradas Escrituras, capítulo por capítulo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Vila Madalena, no tempo da gestão do pastor Alvino Dias. E foi necessário que estivéssemos nos deslocando para outra igreja, então vamos dar sequência a esse trabalho aqui pelo canal, ok? Então, como estávamos trabalhando diretamente com Gênesis e os livros do Pentateuco, nesses estudos na igreja, as leituras estavam sendo feitas a partir do início dos livros históricos. Mas como vamos dar sequência agora pela internet, então estou retomando as leituras a partir de Gênesis, ok? E você terá disponível aqui a leitura de diversas versões bíblicas com diferentes comentários bíblicos anexos a ela, bem como a leitura de diferentes comentários bíblicos exclusivamente, ok? Então você tem diferentes versões, mas também diferentes comentários que estão anexos a essas versões. Então eu vou mostrar aqui para vocês o acervo que, pela graça de Deus, temos disponível, e esse acervo estará sendo disponibilizado para você. Então vamos dar início aqui com a leitura da Bíblia Pentecostal, por exemplo. Posteriormente estaremos fazendo leitura com outras Bíblias comentadas em diferentes versões e também com diferentes comentários. No caso aqui nós temos uma Bíblia de estudo pentecostal, mas também posso trazer leitura numa Bíblia de estudo cronológico, aplicação pessoal. O que elas têm em comum é que ambas têm a mesma versão de texto, Almeida Revista e Corrigida, bem como a pentecostal também, Almeida Revista e Corrigida. Só que aqui você tem um grupo de comentaristas e aqui você tem uma outra equipe de comentaristas. Então temos duas versões iguais, mas com comentários diferentes. Duas versões iguais, mas com comentários diferentes. O que não é o caso da Bíblia Peshitta, que foi traduzida a partir dos textos do aramaico, ok? Então aqui temos uma versão diferente. Também temos alguns comentários. Essa Bíblia ela não tem tanta ênfase em comentários. Ela faz alguns comentários relacionados à tradução, algumas questões esclarecedoras em relação à tradução. Mas aqui nós temos uma outra versão, ok? A versão que foi extraída diretamente dos textos aramaicos da Sagrada Escritura, chamada Peshitta, ok? Falando mais acerca de versão, nós temos, por exemplo, esta outra versão aqui, a chamada Bíblia Tradução Ecumênica. Bíblia Tradução Ecumênica é um trabalho realizado em conjunto por tradutores de linha religiosa judaica, ok? Protestante e católica. Então houveram equipes destas linhas religiosas diferentes que trabalharam em conjunto para a produção dessa chamada Bíblia Ecumênica. Então temos aí a Bíblia Ecumênica, ou TEB, tá? A Bíblia TEB, que reúne essas diferentes tradições e que é uma versão diferenciada. Então é uma outra tradução bíblica com bastantes comentários, ok? Ela é abundante em comentários. Estaremos nos utilizando disso, disponibilizando para você a leitura do texto e a leitura dos comentários que estão anexos a esses textos. Então eu tendo explicado já isso, eu vou passar aqui para você ter uma pequena noção das versões que estaremos disponibilizando durante a leitura dos textos da Sagrada Escritura. Para cada capítulo empregaremos versões diferentes e comentários diferentes.
Essa aqui, por exemplo, é a Bíblia de Reina Valera, tá? A Bíblia tradução de Reina Valera, dois tradutores importantes do contexto da Espanha, que se alinharam com a Reforma e por isso foram terrivelmente perseguidos, mas produziram essa importante versão de Reina Valera, tá? Cassiodoro de Reina, e esqueci o primeiro nome do outro, que tem o sobrenome Valera. Então deram aí a essa versão o nome de versão Reina Valera, tá? Então temos uma outra versão da Sagrada Escritura. Bíblia de Jerusalém estará disponível também com seus comentários. Temos aqui a Bíblia de Jerusalém, a sua diferente versão, tá certo, de tradução bíblica, com seus comentários. Então temos aqui a Bíblia de Jerusalém. Esta aqui é a Bíblia do Discípulo, da editora Geográfica, tá? Bíblia do Discípulo. Utiliza texto Almeida Revista Corrigida, mas tem uma outra ênfase em relação aos comentários, de cunho muito mais teológico, de estudos teológicos, ok? Bíblia do Discípulo, a Bíblia que trabalha a formação teológica do seu leitor. Então temos aqui muitos recursos que serão disponibilizados durante a leitura da Bíblia do Discípulo. Outra Bíblia, Bíblia MacArthur, com os comentários de John MacArthur. Então todos sabem da importância desse estudioso, né, como de fato ele é bastante relevante para a teologia. Então estaremos disponibilizando aqui a leitura na Bíblia comentada de John MacArthur. A versão é Almeida Revista e Atualizada. Você via que aquelas que apresentei eram Almeida Revista e Corrigida. Esta aqui é Almeida Revista e Atualizada, tá? Então, temos aí texto e comentários anexos aí a esta Bíblia, a Bíblia comentada de John MacArthur, ok? Outra Bíblia muito famosa e que tem de fato contribuído bastante com o estudo das Sagradas Escrituras é a chamada Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora da Mundo Cristão. Então ela se aproxima bastante da NVI, ok? Mas é uma outra proposta. Então vamos ver o que há de ganhos, o que há de interessante em relação a essa nova proposta de tradução. Muitas atualizações no sentido de utilizar palavras que são do nosso contexto, mais fidelidade à originalidade do texto, tá? Então você tem, por exemplo, as Bíblias Almeida Revista Corrigida, que são fiéis inclusive na formalidade. Então é a tradução formal, tá certo? Onde tenta preservar a estrutura de como estava escrita aquela frase, aquele texto, tá? E essas, numa versão mais correspondência dinâmica, ela busca preservar o sentido, mas adaptando a forma moderna da língua. Então você tem uma preservação do sentido integral, mas uma adaptação para que esteja mais familiarizada a forma da língua na atualidade, tá? Tentando se livrar daquilo que é considerado um arcaísmo, né? Aquilo que é mais retrógrado em relação à língua, porque a língua é viva, né? Então ela muda. E aí essas versões como a NVT, deixa eu encontrar também aqui a NVI, elas trabalham no sistema da correspondência dinâmica, na qual o sentido é preservado, mas a linguagem ela é mais atualizada. Não no sentido em que é a NTLH, ou a Bíblia a Mensagem, tá? Que são de fato paráfrases, vamos colocar assim, né? Onde você tem a forma como eu exemplifico uma paráfrase você pede para uma pessoa ler um livro e te explicar. Então a maneira que ela vai te explicar é a maneira que ela vai encontrar para te fazer entender, né? Então você tem aí, claro que não é um ótimo exemplo, tá? Mas é o que eu acredito que se aproxime do que é uma paráfrase, tá? Então temos aí a Bíblia NVI, não é o caso, a NTLH é o caso de uma paráfrase, tá? Aqui temos a correspondência dinâmica, diferente da correspondência formal, que é a Almeida Revista Corrigida. Então temos aqui a Bíblia NVI. Bíblia NVI, semelhante à NVT, também trabalha tentando facilitar ao leitor moderno o entendimento em relação aos textos da Sagrada Escritura. Estarão disponíveis para você, tanto em relação ao texto, quanto os seus vastos estudos que estão aqui disponibilizados, tá? Bíblia NVI, essa aqui é muito conhecida, a Bíblia Dake. Essa aqui é a Bíblia Dake, a Bíblia que já foi
muito utilizada no meio pentecostal. Claro que existe alguns questionamentos em relação a alguns posicionamentos de Finney James Dake, mas sua maior parte são conteúdos relevantes, conteúdos muito inteligentes, que de fato podem enriquecer o seu estudo das Sagradas Escrituras. Então aqui utilizado Almeida Revista Clássica, tá? Almeida Revista Clássica. Compartilharemos os textos e os comentários conforme faremos a leitura dos capítulos desde Gênesis 1. Então, para cada capítulo utilizaremos essas diferentes bíblias e apresentaremos seus diferentes comentários. Esta aqui é extraordinária. Essa aqui é extraordinária. Recomendo para todos esta Bíblia fantástica, BKJ, Bíblia King James, de 1611, tá? A versão de 1611, com o estudo de Holman. Olha só o tamanho dessa Bíblia. Não é uma Bíblia para você levar, né, para o culto. O tamanho do tijolo. Uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que você tenha no seu escritório e você faça seus estudos, construa, né, o seu sermão, seus estudos para seminários, palestras, EBD, e você apresente então essa riqueza que ela pode te proporcionar, tá? Então temos aí a Bíblia BKJ, Bíblia King James com estudos de Holman, da BV Books. Uma Bíblia com amplos comentários, tá? Muito bem comentada, muito bem ilustrada, tá? Uma Bíblia com ilustrações em cores. Deixa eu ver se encontra aqui algum mapa, alguma ilustração para demonstrar isso. Aqui temos uma foto, né? Veja só, então ilustrações coloridas, né, para facilitar. Temos aqui fotos mesmo, ó. Esse aqui, ó, uma foto que foi inserida na Sagrada Escritura para trazer uma ilustração daquilo que ela está demonstrando, tá? Então temos aí uma Bíblia muito rica. Veja o mapa é colorido, de alta resolução, muito bom, sem contar os comentários, né? Então a Bíblia amplamente comentada, tá? Temos aí tanto comentários devocionais quanto comentários de cunho arqueológico, histórico, teológico. Uma Bíblia muito completa, tá? Bíblia King James 1611 com estudo de Holman, da BV Books. Aqui o tamanho. Então estaremos disponibilizando leituras nos textos da Sagrada Escritura e compartilhando com você esses recursos. Como também esta aqui, conhecidíssima, né? Bíblia fantástica. NAA, Nova Almeida Atualizada, Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Também semelhante a King James, uma Bíblia abundantemente comentada e com recursos fantásticos, tá? Com ilustrações muito com alta definição, né? Muito claras, muito precisas e que de fato enriquecem a compreensão daquilo que estamos estudando dentro das Sagradas Escrituras, tá? Introdução bastante vasta, né? Abundante, algo para enriquecer mesmo nosso conhecimento bíblico, tá? O mapa, você pode aqui ver, mapa de uma ótima definição. Então temos aqui a Bíblia NAA, estaremos disponibilizando leitura do texto e comentários da Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. Vamos para a próxima. Temos aqui a chamada Bíblia Defesa da Fé, Bíblia Defesa da Fé, onde entra nas Bíblias apologéticas, né? Então, temos algumas Bíblias apologéticas. Deixa eu localizar aqui a outra Bíblia. Não está perto aqui, mas não tem problema. Nós estaremos disponibilizando também estudos na chamada Bíblia Apologética, ok? Bíblia Apologética. Então, estaremos fazendo leitura na Bíblia Apologética, seu texto, seus comentários, né? Muito importantes, muito interessantes. Bem como aqui a Bíblia Defesa da Fé, que também é um tipo de Bíblia apologética. Todavia, a Bíblia Defesa da Fé, ela trabalha questões muito ligadas ao ambiente norte-americano e mundial, de uma forma mais ampla, né, mais geral. Enquanto que a Bíblia Apologética da editora Geográfica, tá, do ICP, ela trabalha questões daqui, questões nacionais, questões do nosso contexto, do nosso território, tá?
Então a Bíblia Apologética, a ICP, muito importante, está sendo feita a leitura dessa Bíblia. Trabalha questões muito ligadas ao nosso contexto. Essa Bíblia Defesa da Fé, da editora CPAD, ela tem também trabalhos apologéticos fenomenais, extraordinários, mas muitos deles estão ligados ao contexto norte-americano, tá? Então estaremos disponibilizando texto, né? O texto dela é ao meio da revista corrigida, leitura do texto e leitura dos seus comentários. Então temos aí texto ao meio da revista corrigida e comentários ligados à Bíblia Defesa da Fé. Vamos lá. Outra Bíblia também bem tradicional, bem conhecida, a Bíblia Scofield. Inclusive Cyrus Scofield, que teve a brilhante ideia de inserir esses comentários como notas de rodapé, né, nas Sagradas Escrituras, né? Então você tem esse recurso que hoje é amplamente utilizado e que foi dado início, né, a essa utilização de uma forma muito inteligente por Cyrus Scofield. E aí temos a Bíblia, né, Bíblia de Scofield, com seu texto ao meio da revista Almeida Corrigida Fiel, tá? Almeida Corrigida Fiel e seus estudos, tá? Então temos aí são bastante estudos, viu? Não são tantos como a BKJ ou como a NAA, mas tem alguns estudos importantes, alguns comentários relevantes que podem de fato enriquecer o nosso estudo das Sagradas Escrituras, tá? Então temos aí texto Almeida Corrigida Fiel, comentários, tá certo? Ligados aí à escola de Cyrus Scofield, a Bíblia de Scofield, Bíblia de Estudo Scofield, tá? Vamos lá. Outra Bíblia que eu quero trazer aqui como contribuição, estaremos utilizando, né, e apresentando para vocês, é a chamada Bíblia do Pregador. Bíblia do Pregador, cuja tendência de seus comentários segue um objetivo mais homilético, tá certo? Em relação à pregação, fornece esboços, mas também fornece esclarecimentos em relação a pontos relevantes. É uma Bíblia da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Ao meio da revista corrigida, e ela tem alguns recursos importantes. Então você tem aqui o texto, né, ao meio da revista corrigida, e você tem aqui os diferentes estudos introdutórios, tá? Estudos em relação a personagens e esboços, importantes esboços aqui, que extraindo desse texto, né, esse conhecimento, organiza e proporciona uma forma de comunicar esses estudos, uma forma inteligente, uma forma bastante sábia de comunicar esse conhecimento. Então são recursos importantes que estarão sendo disponibilizados também para você, conforme estaremos fazendo a leitura dos textos da Sagrada Escritura. Então temos aí a chamada Bíblia do Pregador Pentecostal, uma Bíblia com uma tendência mais homilética, tá? Com um objetivo mais homilético. Semelhante à Bíblia cronológica de aplicação pessoal que havíamos mostrado já, da editora CPAD, temos aqui, ó, Bíblia de Estudo Cronológico e Aplicação Pessoal. Ela tem uma certa diferença desta outra Bíblia cronológica que eu vou mostrar. Esta aqui, ó, veja. Esta Bíblia cronológica, Bíblia em ordem cronológica, é o texto NVI, Nova Versão Internacional, que segue a correspondência dinâmica, né? Ela de fato propõe uma ordem cronológica para os textos, tanto que ela começa, ela abre sua leitura, surpreendentemente, vamos lá, alguns recursos, comando judaico, organização, o índice dela, que torna-se um tanto complexo, né, devido à sua forma diferente de organização. Vamos lá, vou chegar até o texto. Vamos voltar um pouco. Aqui já é texto das Sagradas Escrituras. Aqui, vamos lá. Pronto, chegamos no início. Veja só. A proposta, né? A partir da sua proposta. Estabelecer uma ordem cronológica dos textos, diferentemente do período em que foram escritos. Ela está propondo uma ordem cronológica para o que eles abordam, tá? Tanto que, veja só, ela começa com João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio
era, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Temos aí João 1:1, Evangelho de João. E ele coloca como texto de abertura de toda a ordem dos textos da Sagrada Escritura. Por quê? Trata acerca de algo que está na eternidade, né? O verbo divino pré-encarnado, Jesus Cristo, antes de vir a nós, antes de encarnar. Então, ele elenca esse texto como um texto que corresponde a um texto de abertura. Posteriormente a isso, vindo Salmos e aí então Gênesis com a criação dos céus e da terra. Então você tem aí, a partir da ideia do que está presente no texto, uma proposta de organização, de ordem cronológica. Tá? Então isso aqui temos uma cronologia pura, vamos colocar assim, né? Essa Bíblia de estudo cronológica, o que ela propõe? Ela propõe que você tenha algum contato com a possível ordem cronológica dos textos, mas sem perder a possibilidade de lê-los na sequência em que também estão nas Sagradas Escrituras. Então, conforme o texto vai sendo apresentado, ele vai te informando em que grupo, em que ordem cronológica você pode entender aquele texto. Mas não somente isso, ele tem muitos comentários devocionais. Tanto que ela é uma Bíblia de estudo cronológico e aplicação pessoal. Então ela propõe para você uma possibilidade de entendimento da cronologia daquele texto, tá? E também comentários que oferecem recursos importantes de aplicação pessoal, muitos comentários devocionais. Ela é ao meio da revista corrigida. Então temos aí importantes recursos fornecidos aí por essa Bíblia, que também é rica em ilustrações, tá certo? É muito boa em ilustrações. Então você tem a Bíblia de estudo cronológico e aplicação pessoal e a Bíblia arqueológica NVI, que é a Bíblia utilizando o texto NVI e acrescentando muitos estudos, abundantes estudos de cunho arqueológico, histórico, teológico, ok? Então temos aí uma Bíblia com ênfase arqueológica, veja só, uma Bíblia com ênfase arqueológica. Então ao longo das leituras que estaremos fazendo, vamos fornecendo a você a leitura destes textos e dos recursos que estão ligados a ele para entendimento aqui dos assuntos tratados na Sagrada Escritura. Outra Bíblia que estaremos disponibilizando é essa aqui, ó, Bíblia do Peregrino, uma Bíblia católica, editora Paulus. Faremos então a leitura dos seus textos, tá? Nesta versão, a versão Bíblia do Peregrino, com os seus recursos que são os seus comentários. Sabendo que nós priorizamos uma vertente reformada, protestante, pentecostal, mas precisamos entrar em contato também com as tradições católica, judaica, para que possamos fazer então essa comparação, tá certo? Essa análise, esse contraponto talvez, se necessário, mas precisamos entrar em contato com esta informação, tá certo? Para que possamos ter noção de como eles estão interpretando, como eles estão entendendo os textos da Sagrada Escritura. Então temos aqui a Bíblia do Peregrino, Bíblia do Peregrino, tá? Aqui temos a NTLH, que havíamos mencionado, então, diferentemente da NVI e da NVT, que são Bíblias que trabalham, né, na correspondência dinâmica, ela pode ser chamada de paráfrase. Posteriormente estaria adquirindo também a Bíblia A Mensagem, que segue a mesma tendência da NTLH, nova tradução linguagem de hoje, Bíblia de Estudo NTLH. Estaremos disponibilizando a leitura da NTLH e posteriormente também leituras na Bíblia A Mensagem, tá? Então temos aqui textos e comentários da NTLH, nova tradução linguagem de hoje, Bíblia NTLH, ok? Bíblia textual. Estaremos fornecendo também leituras na Bíblia textual. A Bíblia textual, ela é estudada em paralelo com a Bíblia LTT, Bíblia literal do texto tradicional, tá? Bíblia literal do texto tradicional. Essas Bíblias são lidas em paralelo. Por quê? Temos duas grandes tradições aqui, tá? A chamada textos receptos, tá? Textos receptos ou texto recebido, tá? E a texto recebido, que é esta aqui, tá? Texto recebido. E a texto crítico, que é esta Bíblia textual. Texto recebido e texto crítico. Para texto receptos ou texto recebido,
nós temos uma amplitude de possibilidades de textos, tá? Que foram sendo preservados ao longo dos séculos e que estão em diferentes estados, mas se concatenados conseguem construir um quadro perfeito em relação, conseguem reconstituir o chamado, os chamados autógrafos, tá? Ou textos originais. Então, a partir da reconstrução que é feita com a reunião desses textos. Então, o texto recebido, ele aproveita esses diferentes textos, traduções, preservações de textos, tá? Conforme vão sendo elencados, né, pela epigrafia, né, pelos diferentes estudiosos que estão ligados ao estudo desses textos antigos, tá? Então temos o texto recebido, né, texto receptus, que aproveita essa grande gama de materiais, de textos, né, de traduções, essas diferentes famílias textuais, tá? Então temos aí esta Bíblia que aproveita esse recurso e que disponibiliza para nós. O forte dela não é comentários, o forte dela é o texto, tá? E no texto ela vai apresentar alguns recursos como letras vermelhas para quando for o próprio Deus falando através do texto, né? Outra questão que ela vai colocar, esses pequenos recursos aqui para mostrar textos que na verdade são adaptações para o entendimento na nossa língua, mas que não estão presentes no original. Então você tem algumas vezes em que ele está apenas em sobrescrito. Então você tem situações em que em alguns manuscritos ele até aparece, mas nesses manuscritos que já eram traduções, eles eram sim adaptação e não estão presentes nos textos mais antigos, tá? E esse recurso aqui, onde você tem subscrito cortado, onde que é de fato uma inserção moderna, ele não está presente na grande maioria dos textos antigos. Ele é uma inserção moderna, tá? Então você tem aí os textos, né? Aquilo que está presente desde os textos mais antigos, que está em forma normal, né, em tamanho normal da grafia, e esses recursos para mostrar acréscimos, mas são acréscimos que não interferem na doutrina, não interferem no entendimento, mas são adaptações às traduções, à língua, né, vernácula de quem está lendo. E você tem esses outros recursos aqui que também fornecem esse mesmo tipo de entendimento. Então você tem uma Bíblia aqui trabalhando com textos receptos, e essa aqui trabalhando com o chamado texto crítico, que ele vai, dentre essas famílias de textos que existem, vai selecionar algumas delas e vai utilizar umas e outras para eliminar certos textos que julgue ser acréscimo, que não esteja presente nos textos mais antigos. Então essa aqui julga que os textos mais antigos devem exercer esta crítica sobre as demais famílias textuais. Então você tem o texto crítico, tá? O texto crítico então vai tentar fazer esta limpeza, né, de excessos, né, de textos diferentes, buscando o texto original em conformidade com os mais antigos, tá? Os mais antigos vão exercer, não somente mais antigos, mas texto em melhor qualidade, com manuscritos em melhor qualidade. Então ele vai exercer essa análise crítica sobre as demais famílias de textos, eliminando talvez algumas palavras, algumas frases, tá? Então você tem aí a chamada Bíblia, que está referenciada no chamado texto crítico, tá? Então ela também não vai ser forte em comentários, ela tem alguns comentários ligados a questões de tradução, tá? Algumas dificuldades de tradução, mas ela apresenta então essa diferenciação. O texto dela vai ser bastante diferente do texto que nós utilizamos nas leituras, porque o texto que nós utilizamos cumpre com o objetivo de tornar a leitura compreensível. Então, devido ao distanciamento que há entre os originais para nós, bem como a antiguidade desses textos originais para a nossa língua, que se modernizou bastante, você sente a necessidade de certas adaptações que não mexam com a doutrina, não mexam com o entendimento, mas que tornem mais fácil a compreensão. Então essa aqui vai caminhar no caminho inverso, que vai eliminar essas adaptações para que nós tenhamos uma ideia do que poderia ser um texto antigo, texto conforme a linha de pensamento do texto crítico, tá? Então temos aqui outra Bíblia, tá, que estamos também disponibilizando, inclusive pretendemos começar o nosso estudo de Gênesis por ela. Essa Bíblia é fantástica, é extraordinária, chamada Bíblia Palavras-Chave.
Bíblia, palavra-chave. Vamos começar o nosso estudo de Gênesis por esta Bíblia aqui. Bíblia, palavra-chave. Bíblia, palavra-chave, editora CPAD, hebraico e grego. Ela tem recursos tanto ao longo do texto, tá? Diferentes recursos, como essa chave aqui, que é uma chave exegética. Você vai ter análise exegética desse texto que tem essa chave aqui embaixo, tá? E ela tem essa numeração sobrescrito aqui, que te remete aos dicionários que estão ao final. Então você tem aqui dicionário de hebraico, tá? E também dicionário de grego, dicionário Strong para hebraico e grego aqui mais à frente. Primeiro hebraico, depois grego, tá? Então você tem aqui o dicionário dos termos em grego e o dicionário dos termos em hebraico, o dicionário Strong, ligado àquela numeração que você vê, ó, a numeração, tá? E o termo e o que ele significa. Então você obtém a numeração lá, aí com a numeração você vai ao dicionário que está ao final da Bíblia e você tem então o sentido daquela palavra, tá certo? Daquele termo. Então aqui é a chamada Bíblia, palavra-chave, com ênfase exegética, estudos bíblicos e homilética, de leitura CPAD, Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida, tá? Importantes estudos, veja só, abundante em estudos. Muito abundante em estudos. Gênesis capítulo 1, você tem aqui os estudos que fornecem esclarecedores em relação a isso. Outro recurso que estaremos oferecendo: leitura do texto, leitura dos comentários anexos nas Bíblias e diferentes versões das Bíblias. Após a leitura do texto bíblico, estaremos fazendo a leitura de comentários bíblicos, tá? Então, um vídeo terá a leitura do texto bíblico, outro vídeo terá a leitura do comentário bíblico, ok? O vídeo da leitura do texto bíblico, diferentes textos com diferentes comentários, ficará disponível no canal, por tempo indeterminado. O vídeo a seguir, que será uma leitura de um comentário bíblico relacionado ao texto, ou mais comentários relacionados ao texto, ele ficará disponível no canal pelo menos uma semana, tá? Posteriormente a isso será reservado para os membros. Então você se torna membro do canal de forma muito fácil. Você tem um botão aí em cada vídeo, você tem tornar-se membro, e se tornando membro você paga uma taxa muito pequena. Eu coloquei uma taxa muito acessível, acho que R$5, uma coisa assim. Então você paga a taxa de R$5 e fica sendo membro do canal com acesso a vídeos exclusivos. Então os vídeos dos comentários ficará disponível por pelo menos uma semana, depois ficará reservado somente para os membros. Então você terá a leitura, por exemplo, dessa obra aqui, ó, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, da editora Vida Nova. Excelente, você tem o comentário do Antigo e do Novo, com ênfase, tá, na história e na cultura dos textos, né, dentro do seu contexto histórico-cultural. Então você tem aqui comentário histórico-cultural. Para Gênesis, faremos a leitura de Santo Agostinho, comentário ao Gênesis. Santo Agostinho, comentário ao Gênesis, tá? Enquanto fazemos a leitura do livro de Gênesis, faremos também a leitura de comentário ao Gênesis de Agostinho. Outro recurso disponibilizado é esse aqui, ó, comentário bíblico Bacon. Comentário bíblico Bacon, tá? Então, temos aí a disponibilização, Gênesis a Deuteronômio, comentário bíblico Bacon. Será lido enquanto fazemos a leitura das Bíblias, diferentes versões e diferentes comentários, tá? Comentário bíblico MacArthur. Então temos aí a Bíblia comentada, mas temos aqui especificamente o comentário bíblico, tá? John MacArthur, comentário bíblico MacArthur, da editora Thomas Nelson. Ficará disponível durante um período, posteriormente será colocado reservado somente para membros. Comentário NVI de F.F. Bruce, extraordinário. Olha o tamanho dessa obra aqui, maravilhosa. Ela reúne Antigo e Novo Testamento num só tomo, tá? Então temos aí F.F. Bruce, é um comentário muito técnico, viu? Muito técnico. Diferentemente de outras tendências, como por exemplo Matthew Henry, que é mais devocional, tá? Então ele busca mais esse enfoque devocional sobre esses textos. Não que ele não tenha toda uma capacidade teológica, exegética, ok? Mas ele dá uma ênfase mais devocional aos seus textos, e
F.F. Bruce, ao meu ver, ele é muito mais técnico, muito mais teológico, ok? Então temos aqui F.F. Bruce, será feita a leitura também esclarecedora em relação aos textos. Outro comentário que trazemos aqui, naquela mesma ênfase de fazermos uma comparação, né? Uma análise comparativa, é o comentário bíblico São Jerônimo. Comentário bíblico São Jerônimo. Então, inclusive o pastor Elias Soares me disse que a equipe que trabalhou nesse comentário é muito competente, muito boa, é um comentário de alta qualidade, tá? Então temos aí o comentário de São Jerônimo, da Academia Cristã e também da Paulus, né? Comentário bíblico do Antigo Testamento, temos também no Novo Testamento. Faremos a leitura dele, juntamente com outros comentários, acompanhando a leitura dos textos bíblicos, tá? Para que você tenha todas essas ferramentas disponíveis para o entendimento da Sagrada Escritura. Matthew Henry, temos aqui Matthew Henry, comentário de Matthew Henry, Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio. Estaremos fazendo também a leitura desse importante comentário, tá? Aproveitando aí todos esses recursos disponibilizados por esse grande comentarista das Sagradas Escrituras, ok? Então temos aí a apresentação do nosso trabalho, reapresentação, né? Vamos retomar essas leituras, havíamos interrompido. Estamos postando os vídeos, já colocamos todos os vídeos das leituras do livro de Juízes. Também estamos colocando as do livro de Josué. Já estamos no vídeo referente ao capítulo 20 de Josué. E agora retomo a leitura a partir de Gênesis, disponibilizando o texto bíblico, comentário do texto, diferentes versões de Bíblias e um outro vídeo com leitura somente de comentários, trazendo esclarecimentos maiores sobre aquela leitura que foi feita em relação ao texto. O vídeo da leitura bíblica ficará disponível indeterminadamente. O vídeo da leitura do comentário bíblico ficará disponível por pelo menos uma semana, posteriormente somente para membros. E conforme formos adquirindo outras obras, vamos também acrescentando aqui, deixando disponível para que você possa ter acesso a um conhecimento enriquecedor em relação às Sagradas Escrituras. Então vamos junto, mergulhando de cabeça nesses estudos para que nós possamos extrair o melhor para a nossa vida. Agradeço a você por estar cooperando com o nosso trabalho. Nosso canal tem crescido extraordinariamente, 3.253 membros já, tá certo? Estudos de Apocalipse, estudos de matérias da teologia sistemática, matérias da teologia bíblica, matérias da teologia histórica, tá? Leituras bíblicas, leitura de obras importantes. Estaremos enriquecendo a parte de membros com leituras de livros importantes, certo? Então, conforme possível, vamos trabalhando, fornecendo a você esse conteúdo para que possa enriquecer cada vez mais a sua vida. Peço para que dê um like, curta o vídeo, compartilha e torne-se membro do canal, tá certo? Algumas pessoas já têm se filiado ao canal como membros e incentivo você também a participar para que possa aproveitar desses conteúdos que estarão sendo disponibilizados. Muito obrigado, que Deus continue abençoando sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.